nas primeiras cenas, contam histórias sem muita relevância. Não irei contar muitos detalhes sobre os personagens, prefiro fazer um vídeo mais dinâmico. Contarei aqui sobre partes do impacto do assalto. Deixe esses detalhes para um próximo vídeo, quem sabe. Primeiro começaria apresentando os personagens: Tóquio, Berlim, Moscou, Denver, Rio, Helsinki, Oslo e Nairobi. E nomeado pelo professor, o líder do assalto é o Berlim. E o professor é o cabeça do assalto. Antes de irmos para o que interessa, é importante mencionar que o professor deixou claro que no assalto haverá regras importantes. E elas são: nada de relacionamentos, nada de nomes, por isso os apelidos de cidades, nada de regras, não. Isso é para ataque. Nada de mortes, e principalmente a de inocentes. Isso é necessário para o plano dar certo, pois o professor quer se passar por um tipo de Robin Hood moderna, mas não quer ganhar a empatia do povo. O alvo é a Casa da Moeda da Espanha, e como todos sabem, é super difícil de entrar, pegar a grana e sair com vida. O professor estudou grande parte da sua vida para poder executar esse plano, e por mais que seja muito bom, não é perfeito. Mesmo assim, para executá-lo com perfeição, todos os estudantes têm que estudá-lo, por isso o nome do professor. Sim, para executar esse plano com perfeição, o professor dará aulas para seus 8 alunos durante 5 meses. Bom, time skip de 5 meses, vamos para o que interessa de verdade, o assalto. Só existe uma maneira de entrar na Casa da Moeda com os equipamentos necessários para o assalto, que é roubando o caminhão que entra lá toda semana. E assim eles fizeram, e ainda ganharam uma escolta da própria polícia de brinde. O assalto foi programado para acontecer bem no dia de uma excursão escolar para dentro da Casa da Moeda. Sim, isso é importante para o plano dar certo, confia. Tá vendo essa garotinha bonitinha aí? É ela que a gente tá buscando. Ela é filha do embaixador importante da Espanha, ou seja, uma refém dourada. A série nos apresenta mais 2 personagens. Esse é o Arturo, e essa é sua empregada e também amante, com o nome de Mônica. Esses daí são aqueles que vão dar uma futura dor de cabeça pros assaltantes, principalmente o Arturo. Mas também, né? Olha a cara dele de quem caga na negativa. A entrada no banco foi um sucesso, porém a filha do embaixador deu uma sumidinha com esse cara aí. Isso acabou deixando todos os assaltantes com a bunda trincada, pois sem ela, o plano poderia ir por água abaixo. Durante essa sumidinha, ele acaba sendo enganado por esse homem de boa fé, que posta um nude da guria no próprio Insta dela. Isso obviamente deixa ela desesperada. E acaba que a Tóquio a encontra, salvando a bunda de todos os assaltantes, pelo menos por enquanto. Acho que eles fizeram isso para mostrar alguma utilidade para essa personagem, além de atrapalhar todos no grupo. E além de quebrar todas as regras praticamente ao mesmo tempo. Bom, depois que a poeira baixa, o Berlim confisca os celulares. E acalma todos os reféns com aquele jeitão único de ser. Enquanto isso, o Moscou e o David invadem o cofre do banco. E tratam o dinheiro da sua equipe com muita profissionalidade. Tá bom, vou dar o desconto dessa vez. Acho que todo mundo faria o mesmo que ele, né? Tóquio e Rio quebram a regra de relações. É meio óbvio que isso acontecer até pra quem não conhece essa série. Logo após essa cena, os assaltantes acionam o alarme do banco. Para executar o próximo passo, eles deveriam sair do banco como se estivessem desesperados, atirando no chão sem ferir ninguém e voltando como se estivessem encurralados. E foi aí a primeira cagada de verdade. Executando o plano, o Rio é baleado e a Tóquio se enfurece, disparando em 2 policiais. E no meio dessa tensão, o primeiro episódio termina. No episódio 2 é apresentada uma nova personagem, a inspetora Raquel Murilo. Ela é uma comandante da polícia e é muito importante para a série em geral. E também não posso esquecer do coronel da inteligência, mas ele não é lá tão relevante para a série como um todo. Bom, continuando, a inspetora liga para os assaltantes para negociar e evitar um possível massacre. O professor atende e manda um olá amigável. Ele pergunta como estão os policiais baleados pela Tóquio. A Raquel dá boas notícias. Nada de ruim aconteceu, o professor relaxa e começa a fazer seu joguinho com a inspetora. Na questão de negócios, o professor pede tempo para a inspetora e sugere evitar intervenções da polícia. E a inspetora, em troca, pede os estudantes reféns. O professor diz que vai pensar sobre. Nesse período de tempo, o Berlim manda distribuir água, comida, armas falsas e uniforme para os reféns. Logo corta para o coronel da inteligência, que não parece estar muito paciente com os assaltantes. Eles chamam os carros blindados para começar uma invasão. O professor, que é louco de vivo, né, já tinha previsto isso. Por isso, ele pediu para o Berlim distribuir armas falsas e os uniformes. Além disso, a filha do embaixador revela ao mundo a sua situação. Depois de ver uma fucking Browning e também perceber que o professor já tinha visto tudo, a polícia recua. Pois soube logo de cara que os assaltantes não estão pra brincadeira. Bom, agora começa a verdadeira operação do trabalho da Casa da Moeda, a fabricação de euros, que é onde a Nairobi brilha. Nessa parte, a fase de tempo e dinheiro nunca foi tão verdade da vida de ninguém como naqueles assaltantes. E enquanto eles fazem seus 2,4 fucking bilhões de euros, o professor inicia a sua investida na vida pessoal da inspetora. O próximo passo é fazer um comunicado. Para isso, eles usam a Mônica para falar pelos reféns. Ela declara para todos que eles estão sendo bem cuidados e que não tem como extingui-los, ou seja, ela fala que vai ser uma festa se a polícia decidir invadir. Depois disso, Berlim atende os pedidos dos reféns e até deixa fazerem vídeos para suas famílias. Mas ele também ordena trabalhos braçais. Dessa vez, o trabalho é cavar um buraco para a saída do banco, além de fazer o dinheiro que vai ser roubado.
Mas na hora de fazerem os vídeos, acontece uma outra cagada causada pela Tóquio e pelo Ryu. Bom, acho que até era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Porque com toda certeza, a melhor hora e o melhor lugar para discutir os problemas da relação é no meio de um assalto com reféns, a mão armada e no meio da Casa da Moeda da Espanha. E ainda por cima, cercado de blindados. Meus parabéns. Bom, graças à profissionalidade dos reféns, a garota pega o celular e se conecta à internet. A polícia hackeia e descobre o rosto do Ryu, e logo mais tarde, a Tóquio vai junto. Enquanto a cagada acontece, o Arturo dá sua primeira tentativa de revolução, mas não dá em nada. Depois da polícia descobrir o rosto, não demora muito tempo para o inspetor ligar para o professor novamente, para conversar sobre a vida. Só que nessa ligação o professor começa a dar em cima da inspetora, o que a deixa furiosa. Bom, depois do bate-papo meloso, a inspetora dá sua primeira investida e afirma ter imagens dentro do banco. O professor duvida, mas ela consegue provar, e ainda dá 1 hora para o professor se render em troca de um acordo de 8 anos de cadeia em vez de 16. Enquanto isso, o Arturo continua tentando sua revolução, e revela ter um segundo celular escondido numa jaqueta no escritório. A Mônica decide pegar. Nesse meio tempo, o professor suspeita de um celular extra graças ao aviso da inspetora. Ele manda o Berlim encontrá-lo. Berlim pede a permissão para executar o refém como punição, mas o professor nega. Aqui dá pra ver que o Berlim não liga muito pros papos de Robin Hood. E dá pra ver que ele tem uma grande falta de empatia, pra dizer o mínimo. Realmente existe um segundo celular, mas na hora do Berlim questionar os reféns, o Ryu interrompe, dizendo que sabe o que rolou. O Ryu explica que foi um pequeno descuido dele com a Tóquio. Ele não aceita esse tipo de coisa em um assalto, porque obviamente isso põe em risco a vida de todos ali dentro. A inspetora dá um tempo da investigação e vai tomar um café. O professor dessa vez vai disfarçado como Sérgio, o seu verdadeiro nome. Bom, ele tenta se aproximar dela mais uma vez, mas aí ela suspeita. Enquanto a Mônica pega o celular discretamente, o Denver tenta convencer ela a não abortar seu filho. E no meio desse bate-papo, o Berlim chega. A Mônica tenta sair vazada, mas o celular que ela pegou começa a apitar embaixo do nariz do Berlim. O Berlim não perdoa e manda executá-la, o que obviamente ia comprometer o plano do prof. O Berlim dá uma fora e a gente até releva. O osso é quando alguém afunda o game mais de uma vez. Depois disso, o Ryu aparece todo machucado. O Berlim foi até gentil com ele, na primeira vez que eu vi, eu achei que ele ia de vala ali mesmo. Tóquio, vendo o Ryu todo machucado, decide afundar o time. Ela quebra a maioria das câmeras do professor. Admito que nessa hora deu até raiva dessa guria. Depois da Tóquio fazer o que mais sabe, o professor revela que a polícia já sabe o rosto do Ryu e dela. Depois desse show de horrores, o Denver pegou a Mônica, levou pro banheiro para cumprir a ordem. Pelo menos é o que aparenta. Durante a execução, o Denver decide deixar ela viver, mas tem que atirar nela para poder enganar o Berlim. E adivinha, ele caiu no bait. A inspetora liga pro prof e pergunta se ele decidiu se render. Ele faz alguns joguinhos com ela e recusa a oferta e ainda faz alguns pedidos pelos reféns. Após terminar a discussão, a mãe da Raquel liga pro professor. Ele atende e a mãe dela diz que é um assunto urgente. O professor vai até a Raquel e entrega o celular para ela. E já aproveita a oportunidade para dar uma boa olhada na barraquinha da polícia. Berlim conta o que aconteceu com a refém. E o pessoal decide informar o professor que a primeira regra de não ter nenhuma vítima foi quebrada. Mas o professor não estava no covil e por isso não atende. Eu esqueci de mencionar, mas Moscou é o pai do Denver. E isso justifica o que vai acontecer agora. Moscou entra perguntando que tiroteio foi aquele, e ele descobre que seu filho executou uma refém por ordem do Berlim. Ele perde a paciência e vai perguntar diretamente pro seu filho. O Berlim segue o Denver e ele não tem escolha além de mentir. Após escutar as palavras de seu filho, Moscou tem um ataque de ansiedade. Depois de uns problemas familiares da inspetora, o professor pede seu celular de volta, e isso dá a ele mais uma chance de se aproximar dela. Se encontrando com a inspetora, o professor, como um bom conquistador de corações, demonstra preocupação, e a inspetora se abre para ele, e começa falando seus problemas pessoais. Enquanto isso, Moscou acorda e parece querer competir com a Tóquio para ver quem mais faz merda. Mas ele é salvo pelo seu filho, que revela a verdade sobre o refém. Com isso, o Denver salva a Tóquio de perder seu lugar no pódio de quem mais faz merda. Agora ela só compete com o Arthur. Depois de uma conversa com o rei delas, a inspetora foi chamada de volta para a investigação pelo Angel, que já olha meio torto pro prof. Provavelmente ele tá com ciúmes, né? Acho que é meio óbvio isso. Dentro do banco, os assaltantes planejam sair no teto para pegar um ar, para ajudar o Moscou que anda meio torto das ideias. E acontece uma caquinha quando a situação sai do controle. O Arthur perde a linha porque pensa que a Mônica foi de base, mas ele fica tão maluco que a polícia pensa que ele é um assaltante e mete chumbo na cara dele, ou melhor, no coração. Eu adorei essa cena. Não foi no coração, na verdade, foi no peito. O show no telhado terminou com o Arthur quase morrendo. Os assaltantes levam ele para dentro para dissecar o cadáver. Quem dera. Brincadeiras à parte, o Arthur não morreu. Mas os assaltantes vão brincar de médico com ele, com um cursinho especializado do professor. Com a culpa batendo forte na inspetora, ela liga e negocia com o professor para entrar um cirurgião para salvar o Arthur. E o professor aceita. Enquanto isso, o Denver e Moscou vão ver a Mônica. Ela não está mais no cofre escondida, mas logo encontram ela vomitando no banheiro. O Moscou e o Denver decidem tirar a bala da perna dela. Bom, agora bora com um flashback. Numa festinha às 4h03 da manhã, a Tóquio e a Nairobi
acordam o professor. E aí a gente descobre que a Nairobi tem um filho. E também uma quedinha pelo prof. Enfim, depois da inspetora se acalmar, ela decide colocar o Angel como uma espécie de espião para salvar o Arturo. A esposa do Arturo quer falar com ele, mas antes disso, Berlim dá um showzinho que realmente me fez rir. Como eu adoro esse personagem, vocês não têm ideia. Um dia eu faço um vídeo sobre ele, eu ainda tô planejando sobre. O Arturo vai falando sobre a sua esposa, um discursinho meloso de quem já é quase um defunto. Mas até que, graças ao Berlim, ou talvez não, ele estraga tudo e fala o nome de Mônica. Que felicidade, hein, mano? Enquanto a polícia executa o plano de infiltração, o professor já sabe quem é o impostor. Ele já põe em prática o seu plano de cavalo de Troia. O plano é colocar uma escuta nos óculos de Angel, fazendo dele um espião pelo professor. Na operação médica mais engraçada que eu já vi, Berlim continua sua tortura com o Arturo. Afinal, ele também sabe que o Arturo é um policial. A Nairobi descobre que a Mônica está viva graças ao descuido do Denver, mas decide ajudar a tirar a bala da perna dela. O professor descobre sobre a invenção da polícia e depois aplica o plano B, que é mudar as máscaras um tom mais de horror. Assim, a polícia infiltrada já estava ferrada. Só isso já faz a inspetora abortar o plano de infiltração. Mais uma vitória para os assaltantes. Quando tudo dá certo, o professor comemora sua infiltração na polícia. Logo depois, ele descobre coisas que ele jamais descobriria graças ao cavalo de Troia infiltrado. Dentro do banco, o Rio decide quebrar mais uma regra do professor, a de só ver noticiários quando perderem a comunicação entre eles. Nisso, o Rio fica chateado após ouvir sua família, o tornando bem vulnerável. Depois de um tempinho, a Tóquio força o Berlim a contar para o professor que ele quebrou a primeira regra do plano. O Berlim conta e ainda pede uma punição como prova de que o professor é um capitão com quem ele pode contar. O professor revela ao Berlim que a polícia pediu provas de vida dentro de 48 horas, o que já revela uma tensão para o próximo episódio. No outro dia, a Raquel acorda com a informação quente da polícia. E logo depois o professor é salvo pelo cavalo de Troia, que também é notificado. A informação é sobre um carro que eles usavam para ir na Casa da Moeda antes do assalto. O professor tinha mandado Helsinki destruir o carro, isso porque tinha um monte de provas nele. Mas o Helsinki pegou o dinheiro que o professor tinha dado e deixou o carro num tipo de ferro velho, sem destruí-lo. Agora o prof precisa destruir as provas antes da polícia chegar no carro. Logo depois, a inspetora negocia com o professor para ele tirar 8 reféns. Porque senão ela pode ser substituída por outra inspetora. E isso é ruim, porque pode acabar não tendo negociação entre eles. E sobre isso, o professor tem 1 hora para poder pensar sobre. Depois disso, o professor vai para o ferro velho para tentar eliminar as pistas. Ele acaba sendo visto, e isso acaba numa das cenas mais engraçadas da série. A Raquel ainda tenta ligar para marcar um jantar no meio da situação, e o professor aceita sem dar muito ouvido porque ela diz. O professor voltou à base e a inspetora já liga para saber sobre o acordo. O professor aceita e fala o nome de um monte random. A inspetora não quer saber dos randoms, mas sim da Alison Parker, a filha do embaixador. O professor faz uma proposta para ela, Alison Parker ou os outros reféns randoms. A inspetora escolhe a ovelhinha de ouro, por causa do coronel da inteligência. O professor diz que não estava preparado para essa opção e pede mais tempo para pensar sobre isso. A inspetora já descobre onde está o carro. Por isso, o professor tem que voltar para o ferro velho. O professor consegue retirar as evidências e ainda deixa um botão do Berlim como punição que ele havia pedido. Mas a polícia chega e aí complica um pouco para ele, porque ele precisa sair de lá de alguma forma. E na minha opinião, a maneira que ele usou para fugir é uma das ideias mais geniais de toda a série. Isso, sem sombra de dúvidas, o melhor episódio que eu já vi. Depois do seu disfarce de mendigo, o professor joga sua carta na manga, que é a gravação de negociação dos reféns que ele já tinha feito há 1 hora atrás. E depois ele consegue escapar daquela emboscada. Depois da jogada do professor, a mídia inteira está contra Raquel, embora ela tenha o apoio do governo, o que faz com que ela não seja substituída. Sobre o plano de fuga, o professor decide fazer um outro buraco que já está ligado à base de operações, que inclusive já tem uma grande parte cavada. A inspetora começa a suspeitar de um espião sobre o grupo dela, e tenta descobrir quem é. Logo após isso, a identidade do Berlim foi descoberta, graças ao botão implantado pelo professor. Com isso em mãos, a inspetora tem uma grande ideia, a de difamar o Berlim, um golpe bem baixo, diga-se de passagem. Depois disso, ela recebe uma nova pista, a de um russo que estava cuidando do ferro velho. Ele viu o rosto do professor. Enquanto o russo estava fazendo seu retrato falado, o professor é obrigado a agir. Na TV, começa a difamação do Berlim. A polícia fala ao público que ele é um traficante de mulheres e de menores, e que ele é X9 e também um abusador. Realmente uma cena bem cômica e triste. Voltando ao professor, ele decide procurar uma viatura da polícia, para poder impedir o retrato falado. Se comunicando em russo, usando o rádio da viatura, o professor ameaça o russo fazendo ele apagar o retrato falado, e assim salva sua identidade. Bom, agora acaba sobrando pro Denver. Berlim pensa que foi por causa do Denver que a polícia difamou ele, e decide procurá-lo para aplicar um corretivo. Berlim encontra Denver, mas ele descobre que a Mônica ainda está viva, fazendo com que Berlim o perdoe. E agora os assaltantes já podem voltar ao plano original. Depois dessa ressurreição, se inicia o plano Valência. Muitos barulhos de tiroteios e gritos começam a sair da Casa da Moeda, o que começa a preocupar a polícia.
A inspetora, sem muita paciência e desesperada, liga pro professor e o questiona sobre o que tá acontecendo. Depois de muito papinho, a inspetora exige provas de vida, que era exatamente o que o professor queria, e então ele já aceita. Um pouco antes, na série é revelado que o Berlim tem uma doença degenerativa, ou terminal, eu não faço ideia como é que se diz isso. Ele tem grandes chances de morrer em alguns meses, e por isso ele toma um remédio bem difícil de se conseguir. E é nisso que a inspetora se agarra dessa vez. A inspetora investigou a origem do remédio e descobriu que ele foi comprado cerca de 3 dias antes do assalto. Ou seja, mais migalhas para a polícia seguir e mais trabalho para o professor. Após o envio das provas de vida, a polícia suspeita de alterações no vídeo, efeitos especiais, etc. Enfim, a polícia não se satisfaz com isso. A inspetora decide entrar no museu, e o professor aceita sem muita dificuldade. Afinal, pra ele tá tudo bem, tudo que ele quer é mais tempo. Fazendo as provas de vida, os reféns são mostrados um por um pra inspetora. Obviamente para ganhar o máximo de tempo possível. E após isso, o Arturo tem uma brilhante ideia, a de falar pra filha do embaixador se esconder, pra polícia decidir invadir. Me impressiona a burrice desse cara, porque se a polícia invadisse, seria um grande massacre de reféns e assaltantes. A inspetora percebe que isso tudo é uma tática para ganhar tempo e continuar imprimindo o máximo de dinheiro possível. Mas mesmo entendendo a situação, ela não pode fazer muita coisa. E frustrada com a sua situação, ela revela a verdade da doença do Berlim pro pessoal do grupo. Logo após a revelação, o Berlim sai para esfriar a cabeça. Quando o Berlim vai tentar relaxar um pouco, uma refém chama ele para bater um papo. Ela tenta se aproximar dele por medo de perder sua vida e por achar que tinham executado a sua amiga. Com esse medo na cabeça, ela se aproxima do Berlim de uma forma que só uma garota pode fazer. Enquanto o Berlim se divertia, Allison Parker decide seguir o plano do Arturo. E para piorar, o Angel decide visitar o professor. O Angel pede para entrar porque ele quer dar uma boa olhada no cafofo do prof. Ele suspeita dele porque ele tá conquistando o coração da Raquel Murilo. Então ele rouba uma colher com a digital do professor para poder analisar e comparar com a que estava numa viatura invadida pelo professor. Logo depois, o professor dá a localização da Allison Parker e evita um massacre que seria causado pelo Arturito. Hill, vendo a mensagem deixada pela polícia, chora ao ver seus pais tentando ajudar com um vídeo prometendo a liberdade para ele. O Angel vai investigar a farmácia onde Berlim comprou seus remédios, mas o professor faz sua jogada primeiro. Roubando os documentos da farmácia, ele decidiu sacrificar uma das suas melhores peças, o seu cavalo de Troia. Com essa jogada do prof, a inspetora e o Angel começam a suspeitar um do outro. Mesmo com o cavalo fora do tabuleiro de xadrez, quem mais perdeu nessa jogada com certeza foi a polícia. Ao escavar o verdadeiro túnel de fuga, o Moscou encontra terra, o que faz com que todos comemorem muito, provavelmente tirando sorrisos dos espectadores, pelo menos o meu. No banheiro, o Arthur começa a planejar uma outra revolução, o que já não é mais surpresa para ninguém. A polícia recebe uma chamada de Aníbal Cortez, o Rio. Eles conversam e a polícia quer um aliado dentro do museu, por isso ele oferece um acordo com o Rio. O professor também já havia previsto e já havia explicado que isso ia acontecer. O professor diz que quando isso acontecer, o objetivo é enrolar a polícia o máximo de tempo que der. Depois corta pra cena do Arturo enchendo o saco de novo, só que com seu amiguinho o capitão de um esporte aí que eu não lembro o nome. Enfim, o Berlim decide ter uma conversa amigável com a Allison Parker. Nisso, ele ameaça a família dela se ela não se comportar, e mal ele sabe que a culpa é totalmente do Arthur. A inspetora começa a sua investigação nos possíveis lugares de onde o túnel de fuga poderia levar. E logo após isso, chega Angel, e começa a discussão sobre quem poderia ser o traidor. No fim de uma briga bem amarga, e com o professor escutando tudo de camarote, a inspetora decide afastar o Angel da sua operação. A Raquel, cansada e magoada, vai ao encontro com o Sérgio 36 minutos adiantada. Enquanto isso, é desenvolvida uma relação meio óbvia entre o Denver e a Mônica. Angel, triste e no fundo do poço, começa a se bater, chorar e pedir reconsideração pela Raquel por mensagem. Mas isso acaba em um bêbado que captou o Corsa. Se for dirigir, não beba. Mais uma cena dos amigos do Arthur tentando uma revolução. Eles pegaram um monte de ferramentas e deixaram numa tampa de uma privada. No encontro do professor, ele dá aquela espiadela de safado pra olhar com a senha da inspetora, e acaba encontrando um 38. A inspetora suspeita do Sérgio, mais uma vez, e manda ele mostrar a casa dele. O professor é um cara bem prevenido, e disfarçou bem o lugar antes que algo assim pudesse acontecer. Tudo dá certo e a inspetora cai no bait. E agora, os dois começam a aliviar o estresse. Na parte da revolução, o Arthur executa o plano de escapar. Pede pro Helsinki levá-lo até a Mônica, e o Helsinki aceita o pedido. Enquanto isso, o capitão, sei lá do que, começa a libertar todos os reféns. E logo depois disso, o Oslo vai de vala. Coitado. O réu, bêbado e um pouco antes de capotar o Corsa, liga pra mãe da Raquel e revela que as digitais que ele encontrou na colher bate com as encontradas na viatura da polícia. O Arthur chega onde está a Mônica. E bem, ela está, digamos que, um pouco ocupada. Engraçado, velho. A cara do Arthur. Só de ver o Arthur puto me alegra o dia, cara. Bom, o Arthurito começa a querer vingança, e enlouquece e manda a Mônica sair.
o Arthur esqueceu completamente do seu plano de fuga, infelizmente. Dessa vez, não é sarcasmo não, é infelizmente mesmo, pra ele não incomodar mais os assaltantes, cara. Porque puta que pariu, esse cara é melhor sair do banco do que dentro lá, velho. Logo quando a Mônica sai, começa uma rinha de galo entre o Denver e o Arthurito. Sem aguentar muito tempo, o Arthur apunhala Denver com uma tesoura sem ponta. Enquanto a briga acontece, o plano de fuga dos reféns é executado com sucesso. O Denver se enfurece, mas o Arthurito é cegado pelo medo e já revela aos reféns que estão escapando. Denver corre para avisar seus companheiros sobre a fuga, mas já é meio tarde. O Berlim assume o comando enquanto os reféns explodem a primeira entrada. Os reféns acabam conseguindo escapar, causando a primeira grande derrota da equipe. Enquanto isso, o Angel está sendo socorrido pelo seu acidente. E por pouco, ele sobrevive. E agora os assaltantes têm um grande problema, que é consertar o buraco feito pelos reféns escaparem. Eles encontram uma grande placa gigante de metal. Sinceramente, não sei de onde é que eles tiraram isso, cara. Mas eles colocaram no buraco no meio de uma trocação de tiro. A Tóquio pegou uma Browning para conseguir dar a cobertura necessária. Rapaziada, a Tóquio contribuindo pela equipe, pra variar um pouco. Eles conseguem fechar a muralha graças a Browning, e não a Tóquio, porque ela só pegou e sentou o dedo no gatilho. E depois, acaba que o Racing descobre que o Oslo está em condições críticas. O professor está em choque, porque ele não pôde estar no momento para ajudar. Mas independente disso, nós sabemos que o traumatismo do Oslo não poderia ter sido evitado. E mais tarde, o Helsinki descobre que o refém que planejou tudo foi o Arthur. A próxima parte do plano é tornar os reféns incúmplices. Eles oferecem 1 milhão de euros para os reféns ficarem no banco até o fim, para aumentar a conexão dos assaltantes com os reféns. E para quem não quiser, eles oferecem a liberdade. A polícia interroga os reféns que fugiram, e a Raquel acaba chegando. Ela descobre a escuta implantada nos óculos do Angel, e acaba ouvindo as suas mensagens, se arrependendo firmemente dos atos que ela teve. A mãe da Raquel recebe uma das mensagens do Angel, já que a caixa de mensagens dela já estava cheia do choro dele. E nela já estava escrito que o Sérgio, ou seja, o professor, tinha as digitais no carro da polícia, que eram o mesmo com quem Raquel estava namorando. O professor teve muita sorte. Se não fosse a caixa lotada de choro do Angel, a mãe da Raquel teria entregado o professor de bandeja. Mas em vez disso, ela liga exatamente pro amante da Raquel. Ele começa a planejar assassinar a sogra. Bom, eu conheço muitos aí que não ficariam muito mal quando ele ficou. Brincadeiras à parte, a coisa começa a ficar mais séria, pois o professor nunca manchou suas mãos de sangue. A Raquel liga pro professor e pede para ele vir buscar ela, mas ele recusa, pois ele tem um serviço que tem que ser feito. O Sérgio aparece na casa da sogrona e se apresenta, o que me faz pensar que a sogra poderia saber que ele é o homem na mensagem que o Angel mandou, mas eu não sei não, cara. O professor se senta para tomar um café, com muito açúcar por sinal, 3 colheres, bicho. Mal ele sabe que o purinho é 10 bilhões de vezes melhor. O professor escolhe a sua maneira de assassinar, que é envenenando o café da véia. Enquanto a véia tomar o seu café envenenado, o professor mete um tapão no copo e chega batendo no outro canto da sala. Depois da véia caducar um pouco, a Raquel chega em casa e se encontra com o Sérgio, que faz uma surpresa pra ela. Depois dela descansar um pouco, a Raquel tem mais ideias sobre como ganhar aquela guerra. Logo ela se afasta para falar sobre os planejamentos da polícia, mas o professor dá aquela espiadinha. Dentro da Casa da Moeda, os assaltantes começam a dividir os reféns. E ainda assim, eles são burros o suficiente para deixar o Arthur escolher virar um cúmplice, mesmo depois de tudo que ele já fez. Cara, essa é a pior coisa que eles puderam fazer. Cara, e o pior é que dessa vez eu nem posso culpar a Tóquio. A polícia tem sucesso sobre procurar um antigo covil dos assaltantes, e avisam a inspetora. Ela pede pro Sérgio acompanhar ela até aquela mansão abandonada, e obviamente ele aceita. Depois temos uma das cenas mais bonitas da primeira temporada. Andrés, Berlim, chama o professor de Sérgio, dando a entender que eles têm alguma relação, enquanto eles cantam essa música que é linda. Confira a cena aí. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Realmente uma cena bem bonita, cara. Se acabar tendo por copyright, eu coloco uma versão diferente ou alguma coisa assim. Bom, a primeira temporada acaba por aqui. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e conferir minhas playlists. Isso deu muito trabalho pra ser feito, cara. Se acabar tendo poucas visualizações ou poucos likes, cara, não vai ser inviável continuar fazendo a segunda temporada. Porque, cara, isso deu muito trabalho pra fazer. Eu tive que ver a série tudo de novo e escrever parte por parte do roteiro. Bom, se inscreve aí, não se esquece.